Boa tarde, Professor Carlos. Antes de mais, queremos agradecer o facto de estar disponível para esta mini entrevista. Queríamos fazer queríamos fazer algumas perguntas relacionadas com a terapia da fala, para também tentarmos perceber a evolução, não é, ao longo dos anos, ao longo da educação de surdos, principalmente a sua experiência com alguns destes aparelhos que nós temos aqui no nosso museu. Quais foram os que utilizaram, destes que temos aqui, do sinalizador de frequência fundamental, nasalidade, se houve algum que já tenham utilizado e como? Eu, quando comecei a trabalhar, nós não tínhamos terapeutas da fala. O que tínhamos era vários professores de educação especial que tinham uma formação mais específica nesta área. Até porque os cursos mais antigos, nas quais o meu também se incluiu, tinham uma componente muito forte na fala. Inclusive tivemos formação específica em termos de terapia da fala, etc. E como também era uma época onde se trabalhava muito as questões da articulação, as questões da produção de fala, etc., nós todos tínhamos uma formação para perceber onde é que se produzia cada som, etc., etc. Portanto, eu diretamente, enquanto professor de educação especial, não trabalhei muito com os alunos nessa dimensão, porque havia uma pessoa específica, que neste caso era na Escola do Bom Pastor, a professora Jacinta Moura, que também trabalhou aqui vários anos, foi a primeira coordenadora aqui, trabalhava especificamente com esse material. Mas aqueles que existiam na altura em que eu comecei a trabalhar, eram mais visíveis, eram estes três, realmente. E eles eram muito trabalhados com os alunos nessa situação, porque eram trabalhados em contexto muito específico e individual. Porque já nessa altura se começou a fazer alguma passagem daquilo que era uma terapia mais convencional e que tinha a ver com aquilo que na altura se chamava até a desmotização, e se falava em arrancar os fonemas, que eram os miúdos serem capazes de produzir as várias situações, etc., para uma terapia da fala que já ia muito mais no sentido da comunicação. Portanto, havia algumas sessões que eram individuais e havia outras sessões que já começaram a ser sessões em grupo. E também, de certa forma, eu assisti à passagem destes equipamentos para o Visifal. O Visifal que é aquele... Sim, o Visifal que estaria por aqui. Poderia ser, em princípio, este computador, foi um dos primeiros computadores que houve aqui, e a grande modificação que aqui passou a existir foi a questão também da ludicidade. Enquanto que aqueles eram muito repetitivos, no fundo o que se fazia era a criança tinha que repetir aquelas coisas, e também era muito falível, porque entre está vermelho ou não está vermelho, está verde ou não está verde, não se conseguia perceber muito bem. Enquanto que o Visifala já era uma coisa que, com os jogos, isso tudo, permitia uma maior riqueza em termos da produção. E mais apelativo para a criança. Era mais apelativo e, ao mesmo tempo, tinha mais variedades, porque, por exemplo, questões de melodia, de ritmo, etc., não eram bem trabalhados com aquele tipo de aparelhos. Eu assisti também a uma outra coisa que foi, eu fui aluno do professor Norberto Sanches, que foi quem trouxe para Portugal e adaptou o Visifal. E na altura ele próprio nos comentava que isto era um material que a IBM estava a desenvolver, que a IBM tinha dado inclusive ao Estado português a possibilidade de desenvolver e de aplicar de graça, e que o equipamento estava bloqueado na alfândega porque o Estado português não pagava os materiais. E portanto assisti um bocado a esta passagem, embora o Visifala não tenha sido muito usado no sítio onde eu estava a trabalhar, na Escola do Bom Pastor na altura, foi mais usado, muito usado mesmo, no Centro António Cândido, porque também havia uma pessoa que era a professora Milu, a professora Maria de Lourdes, no Instituto António Cândido, que trabalhava muito com os miúdos isso, e foi muito começado a trabalhar aqui, na Escola de Paranhos. No Bom Pastor não foi ainda muito trabalhado. Trabalhava-se ligado à questão da fala e da produção, outras coisas que eram o desenvolvimento do ritmo e da melodia, ou seja, por exemplo, fazia-se o que nós chamamos o treino auditivo, que era não somente o treino auditivo de palavras e de frases, mas o treino auditivo também com instrumentos musicais, etc. Portanto, havia aqui, se quisermos, uma combinação entre a dimensão da produção de fala específica com o apoio de alguns aparelhos e a questão do treino auditivo
como uma forma de desenvolver as capacidades e os resíduos auditivos que as crianças tinham e de os potenciar para a fala. Mas foram sempre os professores que fizeram esse trabalho. Sim, eram os professores e eram sobretudo aqueles professores mais antigos que tinham trabalhado em situações de estabelecimento, porque na altura havia ainda os estabelecimentos de educação especial, só para surdos, nomeadamente o António Cândido, o Araújo Porto e uns vestígiozinhos ainda de Campanhar, e tinham sido essas pessoas que depois tinham ido para o Ministério da Educação que tinham um bocado dessa prática. E portanto, eram elas que desenvolviam em sessões específicas com os miúdos isso. Por exemplo, há um vídeo que nós temos da Escola do Bom Pastor de 1993, onde se vê, por exemplo, o trabalho da professora Jacinta nessa dimensão. Mas já nesta fase, na última fase, se quisermos, da transição do oralismo para o bilinguismo, em que havia um enfoque bastante grande na produção oral, mas em que já era apoiada por gestos e em que também já era muito mais ligada à questão da comunicação, se quisermos, na altura, numa lógica talvez de comunicação total, do que propriamente focalizado na produção. Os tempos mais antigos, os anos 70 e 80, eram mesmo focalizados na produção específica. E aí, por exemplo, é o que eu dizia, tínhamos vários manuais onde especificava para cada fonema, inclusive com gráfico, para cada fonema como é que se produzia, como é que não se produzia, e havia um foco muito grande na produção específica de cada um dos fonemas. E isto era utilizado com todos os alunos surdos, todos, ou só com aqueles que tinham algum meio, alguma prótese, algum implante, na altura não, nas próteses tinham? Não, era usado com todas, porque o que acontecia era que, tal como agora existem as escolas de referência, uma perspectiva bilíngue, na altura havia quase como se fossem as escolas de referência numa perspectiva oralista. Então, os surdos, por exemplo, aqui da região norte, eram todos canalizados para a Escola do Bom Pastor. Depois, mais tarde, acabaram por ser dispersos para outras escolas, mas em princípio eram todos canalizados para ali. Então, nós tínhamos surdos médios, surdos profundos, surdos severos. E para todos havia estes espaços, porque eles tinham algum tempo onde estavam nas suas turmas, em alguns casos, a maior parte em turmas de integração, até em diferentes escolas. Imaginemos, a criança estava em Penafiel, ou estava na Póvoa, tinha lá as suas aulas da parte da manhã e vinha da parte da tarde aqui ao Bom Pastor. Ou tínhamos também já turmas de surdos. E fazia depois parte do horário deles uma componente enorme de aulas de desenvolvimento da linguagem, de fala, aulas de psicomotricidade, de trabalhos manuais, etc. E, portanto, a fala entrava aqui como uma dessas componentes no apoio que se dá. E, portanto, todos eles passavam por essa situação. E acha que a utilização destes aparelhos era produtiva, ou seja, sentia evolução neles, ou sentia alguma diferença entre os alunos que tinham prótese, que não tinham, que tinham diferentes graus de surdez, não sei, sentia alguma evolução neles? Ou... Sim, na altura também devíamos pensar que as próteses, por exemplo, tal como as conhecemos agora, as próteses eletroauriculares, só começaram a surgir mais nos anos 90, até para a frente. Quando eu comecei a trabalhar em 81, os alunos usavam prótese de caixa. Sim, que temos aí. Que temos aí até, por exemplo. Essas próteses de caixa, por um lado, tinham várias desvantagens. E, portanto, uma das grandes desvantagens também é que havia pouca recepção do som por parte dos miúdos, porque eles metiam isto debaixo da camisola, etc. Agora, havia, como é evidente, um enfoque muito grande, quer na produção oral, quer na recepção através da leitura labial. E, portanto, o que notávamos é que, claramente, alguns conseguiam produzir. Basicamente, todos produziam alguma coisa. Mas podemos dizer que uma grande parte não conseguia produzir enunciados que fossem perceptíveis. E, portanto, isso também começou, de certa forma, a fazer pensar como é que depois eles poderiam ser compreendidos pela sociedade mais ampla. Ao mesmo tempo, começou-se também a ter o próprio movimento que já vinha do estudo da língua gestual. Ou seja,
Ao mesmo tempo que nós estávamos a desenvolver perspectivas oralistas, começávamos a surgir já as ideias das perspectivas gestualistas. E, nomeadamente, com 2 marcos importantes. Um foi, em 80, o lançamento do Mãos que Falam. E o Mãos que Falam foi divulgado, inclusivamente, por vários locais. Eu assisti a formações aqui no Instituto, no Centro de Cândido, em que a doutora Isabel Prata veio cá explicar as 2 coisas, como é e tal. E o próprio Centro António Cândido, como tinha muitos SUS, tinha internet, etc., ele próprio começou também já a fazer um pouco essa mudança. E nós tínhamos muitos alunos que ou dormiam em António Cândido, ou almoçavam em António Cândido, ou eram de António Cândido. E, portanto, depois começaram a ir para as situações de integração. E, portanto, nós tínhamos, por um lado, esse movimento que já vinha daí, e o próprio movimento que depois, mais tarde, veio dos encontros luso-suecos, onde, num determinado encontro luso-sueco, nos foi dada assim quase que uma lavagem cerebral de nos mostrarem que nós estávamos 20 anos atrasados relativamente àquilo que eles faziam. E, portanto, se formos a analisar já nos meados dos anos 90, nós vemos ainda uma preocupação muito oralista, uma preocupação muito de produção de fala e de recepção através da leitura labial, mas já muito apoiada também na língua gestual e nos gestos e essa coisa toda. Portanto, se quisermos, aqui já não se trata propriamente de uma visão muito pura do oralismo, mas trata-se de uma visão que já é, se quisermos, uma fase de transição. E nessa medida, nós começamos a notar que muitos miúdos começaram progressivamente a apoiar-se mais no gesto na própria realidade. Agora, se formos a ver em termos de ganhos concretos, em termos de produção, obviamente que aqueles que tinham surdez severa e que tinham surdez média conseguiam muito mais. Os surdez profundo, um caso ou outro, conseguiam usar Exato. E em relação à terapia da fala propriamente dita, não é? Nós não estamos nas escolas assim há tanto tempo, mas consegue fazer um breve resumo sobre como é que evoluiu, como é que vê também o papel do terapeuta da fala nas escolas ao longo do tempo, desde as unidades até agora as escolas de referência? Eu comecei a trabalhar com terapeutas mesmo a sério quando estive na escola do Bom Sucesso, em 2005, 2006, para aí. O que eu noto é que a própria concepção que os terapeutas da fala têm atualmente é uma concepção mais ampla, não uma concepção tão restrita, se quisermos, tão dominada pela produção específica da oralidade, etc. E nesse sentido, eu acho que foi essa evolução que permitiu também que o seu papel fosse reconhecido na escola bíblica. E, inclusivamente, tive algumas situações onde algumas pessoas responsáveis consideravam que não eram tão necessários os terapeutas da fala nestas escolas. E eu fui sempre contra isso, porque eu acho que, primeiro, nós não podemos eliminar qualquer uma das modalidades de comunicação que os alunos possam ter. E a oralidade, ou produção oral, pode ser extremamente importante também nesse aspecto. Porque, de certa forma, nós também conseguimos perceber que, em termos sociais, aqueles surdos adultos que têm alguma maior compreensão oral e maior produção oral conseguem também ter algumas capacidades de socialização um bocadinho melhor. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho é que os próprios terapeutas, ao terem feito este percurso de se integrarem numa lógica bilingue, em que apelam também à questão da língua gestual, apelam também à questão da própria escrita, etc., conseguiram fazer com que a terapia não seja focalizada na fala, mas seja uma terapia de comunicação. E isso parece-me que é uma perspectiva muito importante. Por outro lado, eu acho que se conseguiu também colocá-los numa posição de membros de uma equipa. Ou seja, que possam refletir desde o início tudo aquilo que é feito e não fiquem restritos apenas eu trato da criança nesta dimensão. E observar-se, analisar-se e intervir-se com a criança em diferentes dimensões, penso que é uma das maiores riquezas. Portanto, se quisermos, eu acho que
aqueles equipamentos, por exemplo, que ali estamos, já nos parecem e são efetivamente muito obsoletos, não somente do ponto de vista técnico, mas sobretudo do ponto de vista de concepção. Exatamente. Ou seja, nos dias de hoje, nós, mesmo que eles fossem tecnologicamente muito avançados, provavelmente não os iríamos utilizar, porque não é isso que se pretende. O que se pretende não é que se chegue a uma produção muito articulada das palavras e não sei o quê, mas sem que isso represente qualquer tipo de comunicação, qualquer tipo de linguagem efetiva, mas pensa-se que a dimensão é diferente. E, portanto, a evolução tecnológica foi, de certa forma, a par, mas foi muito mais uma evolução conceitual. Foi muito mais uma ruptura conceitual que até a própria ruptura tecnológica. Pronto. Acho que não. Está tudo, não sei. Tá? Está bem. Sim, está Pronto, obrigada.